Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, né? É muito bom poder estarmos reunidos na casa de Deus, reunidos aí no seu lar, entrando, né, através dessa live. E hoje eu quero falar, né, dar continuidade ao tema deste mês de agosto, que é a generosidade. E eu quero convidar vocês a abrirem palavras juntamente comigo, né? Você que está em casa, você que está aqui na igreja. Mateus, capítulo 5, né? Capítulo 5, acredito que é uma passagem muito bem conhecida. É uma passagem aonde Jesus nos ensina muitas coisas, né? Este é um capítulo muito precioso que traz grandes ensinamentos para nossas vidas. Mateus 5, capítulo 5, eu quero ler o versículo 38. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, quem está dizendo? Jesus. Não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixa que leve também a capa. 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Vamos elevar a nossa oração ao nosso Pai amado. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Deus, nessa noite na Tua casa, na Tua presença, aonde viemos, Senhor, para Te adorar, aonde viemos, Senhor, para cultuar, Senhor, e honrar e adorar o Seu nome, e também para ouvir a Tua palavra, e também para receber o Seu direcionamento, e também, Senhor, para sermos edificados. Deus, nessa noite estamos aqui reunidos no templo, na Tua casa e também nos lares. Pai, em nome do seu Filho Jesus, pedimos, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, traz, Senhor, em nome de Jesus, a transformação nas nossas vidas, que possamos ser conhecidos como Cristo é, que possamos, Senhor, ter características como as de Jesus. É isso que nós te pedimos nessa noite, tenha total liberdade, Espírito Santo de Deus, para falar aos nossos corações. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, lemos aí alguns versículos do capítulo 5. E o tema da mensagem de hoje é marcas de um cristão. Estamos falando sobre generosidade e marcas de um cristão. Essa também é a marca de um cristão. A generosidade, o amor, a doação. Marcos 20:35, no finalzinho, vai dizer assim. Marcos não, Atos, vai dizer assim, 20:35. Melhor é dar do que receber. E realmente, de fato, se nós analisarmos a nossa vida, muitas vezes a gente se sente tão constrangido e não sabemos de que maneira agir quando a gente ganha alguma coisa. Seja um abraço, seja muitas vezes um elogio, seja até mesmo um presente, muitas vezes nos sentimos constrangidos. Por quê? A nossa característica de como cristão, de como ser humano, deve ser se doar por completo. Quando a gente se doa, seja através de dinheiro, seja através de uma atitude, seja através de um elogio, de uma palavra, de um sentimento, o nosso coração se transborda de uma alegria, que muitas vezes até é inexplicável. Então, hoje eu quero dizer a respeito da generosidade.
que é a marca conhecida por Cristo. Então, nós precisamos ver e analisarmos aonde foi lido em alguns versículos de Mateus, capítulo 5, aonde, Jesus ele começa dizendo: mas eu vos digo, não resista o perverso. Se ele te der um tapa na sua face, dê a outra também. Se ele quiser, levar sua túnica, dê a ele a sua capa. Mas na realidade, se nós analisarmos, essa é uma atitude muito difícil. É uma atitude que não é nada fácil, Mas generosidade, de acordo com o dicionário, significa bondade. Generosidade, de acordo com o dicionário, é ato de fazer mais do que se espera. Generosidade é aquele que se dispõe a sacrificar os seus interesses, os seus próprios interesses. Então, generosidade é a gente fazer além do necessário. Muitas vezes, dentro do nosso lar, dentro da igreja, no nosso serviço, no convívio com as pessoas, nós fazemos apenas o necessário. E quando fazemos? Muitas vezes deixamos muitas coisas a desejar. Muitas vezes nós, como os filhos, deixamos, as expectativas a desejar aos nossos pais, a obediência, a ajuda dentro de casa, a ser um bom aluno, a ser uma boa pessoa, a não brigar com os nossos irmãos. Muitas vezes deixamos a desejar as atitudes que é, de fato, os nossos deveres. Muitas vezes deixamos a desejar como esposa, Muitas vezes não fazemos os nossos deveres com amor, cuidar da nossa casa, do nosso esposo, dos nossos filhos. Muitas vezes fazemos tudo reclamando. Muitas vezes deixamos a desejar como esposo. Não cuidamos de fato com amor e carinho, dos nossos filhos. Não cuidamos muitas vezes da maneira que deveríamos cuidar, conduzir o nosso lar da melhor maneira possível. Muitas vezes deixamos a desejar como amigos, como irmãos, como filhos, como empregados, como patrões. Muitas vezes deixamos a desejar porque nos falta a marca de Cristo em nós. E qual é a marca de Cristo? Quando falamos de Jesus, de fato, a primeira palavra que representa Jesus para mim é amor, é cuidado, é carinho, é atenção. Porque em todos os momentos aonde é citado a respeito de Jesus, Jesus está se dedicando além das nossas expectativas. Jesus, ele está sendo bondoso em diversas passagens da Bíblia. Jesus, ele está fazendo mais do que se espera. Uma passagem que me mostra muito o amor, a dedicação, o carinho de Jesus é no momento em que aquela mulher está sendo apedrejada porque foi pega no adultério. Jesus como um homem justo, Jesus como um homem santo, Jesus como um homem puro, era o único que podia, de fato, falar daquela mulher. Era o único que podia, de fato, apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, não, muito pelo contrário. Jesus, ele vem com as palavras doces, com as palavras amorosas, ele vem com as suas atitudes de generosidade, Aquele que fez muito mais do que as pessoas esperavam. Porque aqueles que estavam ali com as pedras nas mãos para apedrejar a Jesus naquele momento, apedrejar a mulher adúltera naquele momento, aquelas pessoas esperavam que Jesus fizesse o mesmo. Esperavam que Jesus começasse a apontar e a condenar. Mas Jesus, muito sábio, ele diz: aquele, que não tem nenhum pecado, aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Jesus, ele está nos mostrando que não é com a condenação, que não é apontando os erros das outras pessoas, que nós vamos demonstrar as marcas do próprio Jesus. Mas Jesus, muito pelo contrário, ele chega naquela mulher, ele mostra para ela que não existe mais ninguém ali para acusá-la, para apedrejá-la. E Jesus, ele trata ela como se fosse, a melhor das mulheres. Mas Jesus a encoraja: vá, não peques mais. Então, muitas vezes nós nos encontramos como esta mulher,
Muitas vezes sendo apedrejado, muitas vezes sendo apontado, muitas vezes, sendo o nome do momento de maneira negativa. Mas hoje eu quero te dizer, de conforme a palavra nos orienta, faça além do necessário, Carregue as marcas de Cristo, carregue palavras de perdão, carregue palavras de cura, carregue palavras de libertação, carregue palavras que transmitam amor. É isso que Jesus fazia. Em diversas passagens da Bíblia, nós vemos Jesus, trazendo palavras de perdão, palavras de amor, palavras de generosidade. E nós, como cristãos, infelizmente, temos carregado palavras de morte. Temos carregado palavras de maldição aos nossos filhos, maldição aos nossos maridos, maldição às nossas esposas, maldição até mesmo no nosso emprego. Muitas vezes, da nossa boca só saem palavras malditas. Mas nós precisamos entender que, como um cristão, nós precisamos ter características que nos fazem parecer com Cristo. E Jesus, ele carregava a generosidade com ele em todos os momentos. A generosidade com o cuidado da palavra de Deus, com o amor, aonde ele nos ensina, através até mesmo do livro de Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, ele carrega de todas as formas palavras de generosidade, palavras de amor, palavras de carinho, palavras que pegam as pessoas e levam a ela a cura, a libertação, a salvação. E as características de Jesus é exatamente essa: amor, atenção, cuidado, carinho, generosidade. Nós devemos aprender, através de Mateus 5, que nós devemos fazer o bem. Aqui em Mateus 5 diz, 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse talvez seja um ditado que ouvimos diariamente do mundo. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas no decorrer, Jesus diz assim: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai Celestial. Não é nada fácil, muitas vezes, amar nem mesmo os nossos amigos. Amar, muitas vezes, as pessoas que estão próximas a nós. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes, são essas pessoas que estão próximas de nós, ou até mesmo nós fazemos isso aos que estão próximos de nós. Através de palavras, de atitude, magoamos, e muitas vezes se torna até mesmo difícil amar algumas atitudes das pessoas que estão próximas. Mas Jesus, com a sua palavra sábia, ele disse aqui: e orem por aqueles que os perseguem. Isso é uma atitude de generosidade. Orar por aquele que te persegue, orar por aquele que fala mal de você, orar por aquele que pisa no seu calo, orar por aquele que deseja puxar o seu tapete e te ver muitas vezes caído e te ver muitas vezes triste, desanimado, é um ato de um cristão. Porque Jesus nos diz, carregue as marcas de Jesus. Troque, Comece a trocar atitudes que você tem, que muitas vezes não são características de Jesus. Comece a trocar essas atitudes pelas características de Jesus. Leia Mateus 5 inteiro. Mateus 5 traz muito ensinamento para nós. Se nós seguirmos Mateus 5, nós seremos transformados e muito nas nossas atitudes. Então, a generosidade é fazer o bem. É fazer o bem para quem? É fazer o bem para aqueles que eu amo. É fazer o bem para aqueles que também não me amam. Fazer o bem primeiro para os nossos. 1 Timóteo 5,8 diz assim: o homem que não cuida dos seus é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. O homem que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Muitas vezes, quantas vezes já ouvimos falar como pastores, como amigos, como conselheiros: mas o meu filho, meu marido, minha esposa, fulano faz bem para todo mundo, ajuda todo mundo, mas dentro de casa não é a mesma pessoa.
Dentro de casa não ajuda o pai, dentro de casa não auxilia a esposa, dentro de casa a esposa não cuida, né, dos seus afazeres, da casa bem cuidada, da roupa bem lavada, da comida bem feita, mas para os de fora está sempre fazendo o melhor. Então, nós precisamos aprender com 1 Timóteo 5,8, que o homem que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Se você não quer ser considerado por Deus pior do que o infiel, comece a ter atos de generosidade dentro do seu lar. Generosidade, o ato de se fazer mais do que se espera. O ato de se fazer mais do que se espera é muitas vezes a sua mãe, né, esperar que você cuide pelo menos do seu quarto. Mas generosidade é você fazer mais do que isso. É mais do que você cuidar do seu quarto dentro da sua casa. É você ajudar a sua mãe nos afazeres, né? Da comida, lavar o banheiro, de adiantar alguma coisa para ela. Generosidade é fazer mais do que se espera. É quando a sua esposa espera que você auxilie com os seus filhos. O cuidado dentro de casa é você auxiliar em outras áreas também. É você auxiliar a sua esposa para algumas vezes ela poder ter também um momento de descanso. Ela poder ter também um momento de lazer. Um momento, muitas vezes, né, para ela cuidar dos cabelos, para ela cuidar das mãos, das suas unhas. Generosidade é fazer mais do que se espera. E o que você tem feito? Mais do que a sua esposa, mais do que o seu esposo, mais do que os seus filhos e mais do que o seu patrão espera. Se você não quer ser considerado por Deus pior do que o infiel, passe a cuidar bem dos que estão dentro da sua casa. Cuide bem da sua mãe, cuide bem do seu pai, pois um dia eles vão de faltar na sua vida. E não deixe, né, para querer fazer o melhor para eles quando eles não estiverem mais aqui. Então cuide, você adolescente, você jovem, você criança, valorize os seus pais. Não pense que eles são quadrados, que eles são chatos, muito pelo contrário, eles já viveram tudo que vocês estão vivendo e eles têm grandes experiências. Se nós aprendêssemos a ouvir os nossos pais, muitas coisas nós deixaríamos de viver. Muitas coisas boas nós colheríamos. Nós nos tornaríamos muito mais sábios porque demos ouvido aos nossos pais. Generosidade, além daquele que mora dentro da minha casa, é também para os meus inimigos. Mateus 5,44, como eu disse, ore para os seus inimigos. Nós, como as marcas de cristão, como Jesus, ele nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Ele nos ensinou, né? Ele, quando ele está falando a respeito dos mandamentos, ele diz que ele não veio para desfazer os mandamentos do Antigo Testamento, mas muito pelo contrário, ele disse assim: e um novo mandamento vos dou, que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O nosso próximo não é só o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, nossos entes queridos. Os nossos próximos são até mesmo aqueles que nos querem o mal. São até mesmo aqueles que desejam, muitas vezes, nos ver na pior. Mas, sabe como nós apresentamos Cristo a Ele? Amando eles, orando por eles, intercedendo por eles, para que eles possam conhecer o mesmo Cristo, o mesmo Jesus que mudou a minha e que mudou a sua vida. Então, generosidade para com aqueles de dentro da minha casa e generosidade para com aqueles que querem o meu mal, os meus inimigos. E terceiro, para quem mais eu devo ter generosidade? Generosidade com os de fora. Generosidade com aqueles que eu não conheço. Generosidade com aqueles que vão passar apenas alguns minutos pela minha vida e talvez nunca mais eu os veja. Né? Generosidade, muitas vezes com os de fora, vem para mim aquela imagem, muitas vezes de uma senhorinha atravessando a rua com toda a sua dificuldade e aí você naquele momento se dispõe a ajudá-la. Generosidade, né, vem nas pequenas atitudes. Eu me lembro uma vez de quando nós morávamos num apartamento na Dois Córregos, eu estava, acho que subindo para ir trabalhar, e uma senhorinha me parou e perguntou do Arthur para mim. E o Arthur, como tá? Faz tempo que eu não vejo ele.
Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas eu nem conheço. Como ela sabe quem é o Arthur, que é meu filho? Aí eu falei, ele tá bem, tudo e tal. Aí ela pegou e falou assim, nossa, seu filho é tão generoso, é tão amoroso. Aí eu fiquei olhando pra ela assim e falei, por quê? Aí ela falou, esses dias eu tava chegando na portaria cheio de sacola, aí ele tava brincando com um monte de amiguinho. Aí ele parou, deixou sua brincadeira e chegou até mim e perguntou se eu queria ajuda, que ele me ajudava a levar as sacolas até a porta do meu apartamento. E aí quando ele chegou na porta do meu apartamento, ele disse, eu não posso entrar, porque a minha mãe falou que eu não posso entrar na casa de estranhos, mas eu já ajudei a senhora. Então, generosidade são atitudes que marcam a vida de pessoas, mas que não requer muito de nós. Generosidade, em ajudar uma pessoa, generosidade em ajudar alguém a atravessar a rua, generosidade em dar um bom dia para uma pessoa. Pode ter certeza que apenas uma palavra, uma frase de generosidade pode mudar o dia de uma pessoa. Tenha certeza disso. Comece com suas atitudes. Muitas vezes, quando nós falamos de generosidade, até mesmo a frase, acho que o pastor colocou, generosidade começa pela sua oferta. Mas eu vou muito mais além. Porque muitas vezes nós ofertamos, muitas vezes nós dizimamos, muitas vezes nós ajudamos a igreja com o projeto Expansão, com um alimento da mesa do amor, mas as nossas atitudes e as nossas palavras não condizem com o que nós fazemos através da oferta. Generosidade é muito mais além de que uma oferta. Generosidade é muito mais. Generosidade é um ato. Então, que você possa entender que você pode mudar a vida, o dia de alguém através de um gesto, através de uma palavra, através de um sorriso. Vivemos hoje, no mundo do coronavírus, Covid-19, aonde, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ver o nosso sorriso devido ao momento que estamos vivendo. Mas que você possa sorrir com seus olhos, mas que você possa sorrir com as suas palavras, mas que você possa sorrir com as suas atitudes. Generosidade é um ato de se fazer muito mais do que se espera. Generosidade é a marca de Cristo. E eu te convido a ser generoso através das suas atitudes dentro do seu lar, com os seus pais, com os seus filhos, com a sua esposa, e assim vai. E eu te convido a ser generoso através da sua oração. A oração aos seus inimigos é um ato de grande generosidade. E eu te convido a fazer muito mais do que se espera, através de um ato. Para aqueles que talvez você nunca mais veja. Até mesmo no seu serviço. Hoje eu estava no meu serviço e estava um pouco tranquila. E aí uma das minhas colegas de trabalho pegou um tabelião para atender. E normalmente quando você atende tabelião, é no mínimo 1 hora de atendimento. E ali ela começou a atender, aí eu cheguei até ela e perguntei se ela precisava de ajuda. Aí ela falou assim, não, pode ficar tranquila. Eu falei, mas tem bastante coisa, eu te ajudo. E aí eu comecei a ajudar ela, peguei algumas coisas, comecei a fazer. E aí eu adiantei o que eu pude adiantar. Aí chegou outras pessoas para atender, eu falei, eu vou atender outras pessoas. Se eu terminar, eu vou te ajudar. E aí eu consegui terminar o meu, voltei a ajudar ela. Aí quando eu estava terminando de ajudar ela, ela pegou, olhou para mim e falou assim, nossa, mas você fez mais do que eu. Aí eu falei, estamos aqui para ajudar os outros, E aí quando eu estava vindo do serviço, Deus falou profundamente no meu coração, generosidade é pequenas atitudes. É atitudes que as pessoas, ainda ela até brincou e olhou assim para mim, ela falou assim, você é sempre boazinha. Eu falei, não sou boazinha, eu estou aqui para ajudar e para contribuir. Mas que as pessoas possam olhar para você e possam dizer isso para você, como você é bom. Eu vejo através das suas atitudes a diferença. Eu vejo através das suas palavras a diferença. Eu vejo através do seu olhar a diferença. E aí que você possa dizer a diferença através das minhas atitudes, através do meu olhar, através das minhas palavras. É as marcas que eu carrego na minha vida. São as marcas de Cristo. E para concluir, a respeito da generosidade, eu estava procurando no Google alguns versículos a respeito da generosidade. E aí tem alguns versículos que eu quero ler para você. Provérbios 22:9 diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão
com o pobre. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Se você colocar no Google, versículos sobre generosidade, 90% dos versículos da generosidade vai trazer com ele uma ação, uma colheita. E essa colheita é a prosperidade. Então, tudo que eu falei aqui a respeito da generosidade, que é um ato de fazer muito mais do que se espera, que é ser bom, que é se dispor a se sacrificar além dos seus próprios interesses, não é simplesmente para que você tenha uma colheita. É primeiramente porque eu me assemelho com Cristo. Mas todos os seus atos, toda ação tem uma reação. Todo plantio, tudo que eu semeio, eu tenho uma colheita. Então, se você for generoso, tenha certeza de que você vai colher. Não somente a generosidade, não somente o alívio, não somente, a riqueza, mas você vai receber, será abençoado por Deus. Então, seja generoso. E aí, quando eu estava lendo esses versículos, Deus colocou uma frase no meu coração: plante generosidade e colha prosperidade. Então, escolha ser generoso. Escolha fazer a diferença na sua atitude. Escolha a fazer como Jesus nos ensina. Se alguém te der um tapa numa face, dê a ele a outra. Se alguém quiser levar a tua túnica, dê a ele também. Se alguém quiser... já peguei. Deixa eu achar. Perdi aqui. E se alguém quiser ferir a sua face, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo, deixe que leve também, deixe tirar de você a túnica e deixe que leve também a capa. Então, faça além do que esperam. Jesus foi assim. Quando as pessoas esperavam que Jesus o julgassem, quando as pessoas esperavam que Jesus o apedrejassem, quando as pessoas esperavam que Jesus apontasse o erro, e desse toda uma lista dos pecados que aquelas pessoas haviam cometido, Jesus simplesmente dizia: vá e não peque mais. Os seus pecados foram perdoados. Então, quando as pessoas te magoarem, então quando as pessoas não fizerem aquilo que você espere, que você ofereça a ela palavras doces como de Jesus. Jesus, a vida dele foi um ato grande de amor por mim e por você. Porque ele escolheu se entregar, mesmo sendo justo, mesmo sendo santo, mesmo sendo o único Filho de Deus. Ele escolheu se entregar por amor de mim e por amor a você. Então, se entregue a Jesus, se entregue às pessoas. Seja a extensão de Jesus aqui na terra. E eu te convido, neste momento, a fechar os seus olhos e a pedir isso a Jesus. Senhor, me ajuda a ser generoso. Ser generoso, talvez, são palavras tão bonitas o significado da generosidade, mas são atitudes tão difíceis. Mas se Jesus disse que nós podemos dar o outro lado da nossa face, que nós podemos dar a nossa túnica e a nossa capa, que nós podemos orar por aqueles que nos perseguem, é porque nós podemos sim. Então eu te convido neste momento a carregar as marcas de Cristo, as características, as semelhanças de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e fale com Ele. Fale com Ele de todo o seu coração, se abra diante dEle. Muitas vezes, neste momento de pandemia, tem sido tão difícil a gente pensar no próximo, nós só estamos pensando em nós mesmos. Mas generosidade é um ato de se fazer mais do que se espera. Senhor Jesus, estamos aqui, Deus, nessa noite, na Tua casa, na Tua presença, alguns nos seus lares, outros ouvirão essa mensagem depois. E Pai, o Senhor nos dá grandes ensinamentos através de Jesus, em Mateus 5. Tantas coisas que nós precisamos aprender, ou tantas coisas nós já conhecemos, mas ainda não praticamos, Senhor. Então, Deus, nos ensina a carregar as marcas
de Cristo, as características de Cristo, que possamos ser amorosos, que possamos, Deus, ser pessoas que deem atenção através de uma conversa, de uma palavra, de uma ligação, de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso, de uma frase, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Senhor, o mundo está carente de atenção, de amor, de carinho, de felicidade, de alegria. De fato, o mundo está carente de Jesus, porque Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é quem preenche o vazio do nosso coração. Há uma frase que diz que o tamanho do vazio do homem é o tamanho de Deus. Então, Senhor, se nós formos cheios de Ti, se nós formos cheios dos Teus frutos, se formos cheios do Espírito Santo, assim poderemos, Deus, ter atitudes como as de Jesus. Atitudes, Senhor, de orar para o nosso inimigo, de amar aquele que nos persegue. Atitudes, Senhor, de colocar as pessoas acima dos nossos próprios interesses. Deus, eu te peço que nós possamos viver de fato conforme a Tua palavra. Nos ajuda, porque somos frágeis, somos fracos. Mas, Deus, em Ti nos tornamos fortes. Em Ti podemos fazer a diferença. Então, Senhor, que não seja apenas um simples tema do mês de generosidade, mas que realmente possamos plantar generosidade. E através deste momento que estamos plantando, possamos futuramente colher a prosperidade, Senhor, não como interesse, mas como a prosperidade de saúde, a prosperidade de amor, a prosperidade de sabedoria, a prosperidade financeira também, mas com o intuito de abençoar o nosso próximo. Deus, te pedimos, em nome de Jesus, toma o controle da nossa vida, das nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém.